Nome, sobrenome, você fuma, não fuma, fuma o quê, bebe o quê, frequência, suas atividades físicas, se você praticar ou não, mas fica tranquilo, independente se você é saudável ou não, vai ter oportunidade para você. É aí que me preocupa. E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Gente, nesse vídeo eu quero dar abertura a uma nova série aqui no canal, que é o Lado B da imigração. Nesse vídeo eu quero abordar um assunto bem sério que anda acontecendo. Eu já estou analisando há alguns meses isso acontecer com bastante frequência. Então eu quero trazer esse papo para vocês, tá? Trazer algumas dicas, alguns alertas para você futuro, né, imigrante, enfim, tá? É um assunto bem sério, papo reto. Eu vou apresentar para vocês algo que eu não vejo muita gente falar, então por isso do início dessa nova playlist, o lado B da imigração. Assuntos que muitas pessoas não falam, tá? Me chamo Daniel, estou em Portugal há 1 ano e 7 meses, por aí. Estou amando a experiência, sair do Brasil. Realmente é uma grande oportunidade da gente se conhecer. Observação, independente do país que você escolha viver, você vai passar por problemas sim, tá? Sair do Brasil, para deixar claro, é você pegar os problemas do Brasil. Se você não anotou os problemas do Brasil antes de querer sair do Brasil, por favor, anote. E interpretar e ver quais são os problemas do país que você pretende ir. Tá? Porque todo canto tem problema. Qualquer país, independente, tá? Então eu vi que os problemas que eu tinha no Brasil era melhor se eu tivesse problemas de Portugal. Por isso que eu saí do Brasil, tá? E qual a ideia desse vídeo? Eu quero apresentar algo que anda acontecendo aqui em Portugal já há um bom tempo, não é novidade para muita gente, porém muita gente nunca falou sobre isso, né? E essas muita gente simplesmente postam uma vida que não existe no Instagram, até mesmo no YouTube, tá? Vamos lá. Venda de saúde em troca de dinheiro. Eu descobri recentemente, alguns meses atrás, que existia essa forma de ganhar dinheiro, tá? Eu conheci por pessoas, já por várias pessoas me falaram isso e eu não acreditei. Eu falei, não pode ser, deve ser brincadeira. Deve ser brincadeira isso. E aí eu falei, não, vou investigar. E aí corri atrás e, enfim, né? Eu vi que realmente o esquema funcionava da seguinte maneira. É uma empresa, eu não vou citar o nome, pode ser 1, 2, 30 empresas aqui em Portugal. Não vou citar nomes, não vou citar região, localidade, tá? A fim de não identificar a empresa, tá? Porém, é uma realidade que acontece aqui em Portugal e com certeza acontece em outros países. E eu já ouvi relato que acontece e acontecia, né, em outros países também. Então, vamos lá. Simplesmente, você se candidata, tá, a um laboratório ou a uma clínica. Ó, eu quero ser cobaia. Nome, sobrenome, você fuma, não fuma, fuma o quê, bebe o quê, frequência, suas atividades físicas, se você praticar ou não, mas fica tranquilo, tá? Isso aí eles deixam claro. Independente se você é saudável ou não, vai ter oportunidade para você. É aí que me preocupa, porque eu já vi vários relatos que tem bastante brasileiros, né, nas filas, nessas listas de e-mail, tá? Porque toda semana, normalmente, sei lá, 2 vezes por semana, às vezes 1 vez por mês, dependendo da necessidade de cobaias, tá? É até forte falar cobaia, porque, mano, somos pessoas e nem com animais, mano, nem com animais. Aí você fica pensando no ponto da pessoa se sujeitar a isso. Vamos lá. Você toma um remédio, você recebe tanto para isso. Só e somente só. A fila normalmente dessas empresas são compostas em sua maioria por imigrantes, tá? É aí que vai entrar o ponto desse vídeo. Que eu sempre falo aqui nos vídeos, né, mano? Tipo, não se iluda. Sair do Brasil é uma experiência incrível, brother. Você se conhece. Quando eu vejo pessoa falando assim, Dan, o iPhone aí, quanto custa? Dan, aqui o Mac, quanto custa? Ah, Dan, o tênis, o último lançamento, mostra os preços. Eu até acho legal
fazer vídeos assim, porque esse é um dos motivos para a gente sair do Brasil, ter um poder de compra. Mas esse não pode ser o epicentro da sua imigração. Já recebi muita gente perguntando, Dan, como é que é o preço do McDonald's? Eu fiz aquele vídeo, vou até deixar aqui em cima, não se iluda, né? Com fast food em outros países, só que no caso usei Portugal. Não se iluda com isso. Esse não deve ser o epicentro da sua viagem, brother. Tá? Se conhecer. Você conhece o mundo. Você vê a grandiosidade disso tudo, brother. Isso é emigrar. É conhecer pessoas, culturas diferentes, tá? E não ficar iludido com o preço de iPhone, tá? Que nem eu falei, um dos pontos positivos de sair do Brasil é o poder de compra, segurança, cultura diferente, ver a sua capacidade de adaptação, mas não deve ser o epicentro, comprar besteirol americano, tá? Voltando àquele ponto da fila. A fila é composta, em sua maioria, por imigrantes. E pessoas fazem até amizade lá dentro, vocês verem o nível do negócio. Só que esses imigrantes, o que acontece? Normalmente aquela galera que sai do Brasil já falando, mano, eu vou comprar, não sei se eu vou comprar uma Mercedes ou uma BM. Brother, existe pobre aqui em Portugal também, existe pobre nos Estados Unidos, existe pobre no Canadá, na Austrália, existe pobre. Então quando você começa do zero, brother, você é pobre. Entende? Você é pobre de conhecimento, de informação, talvez não de dinheiro, dependendo do planejamento financeiro de cada um. A fila é composta por essas pessoas que saem do Brasil, já vem aquela ilusão de querer comprar tudo, porque não é nem compra por impulso, é compra por raiva. Tá? Compra por impulso, esquece, é compra por raiva, porque a gente não conseguia fazer nada no Brasil. Chega aqui, a gente quer fazer tudo, ou do país que você pretende ir. Então, assim, ou formada por pessoas que começaram do zero, souberam respeitar o momento, e por um momento se perderam. Porque achou que estava tranquilo, achou que tá tranquilo, tá favorável, né? Aí começa, pum, é balada, é noite, é casa, não, que agora não. Quarto, não. Sozinho. Não, casa, mínimo casa. Já começa a elevar o padrão, que nem eu falo em todo vídeo. Tem muita gente que não consegue voltar para arroz e para feijão. E muita gente, né, um outro grupo agora citando, que não consegue reconhecer a dificuldade e falar, ó, pai, mãe, amor, não consegui. Tô voltando. E se candidatam a essas empresas para serem cobaias. Então, assim, essa é uma forma de se vender. A gente conhece outras formas também, né? Essa é uma das. Essa playlist tem esse intuito, trazer para vocês um conhecimento que não é falado. Então, assim, é muito fácil você entrar, é muito fácil você ser cobaia, você tomar remédio e a troca de dinheiro. Você normalmente ganha internamento, né? Você fica internado, 2 dias, 4 dias, tudo é bancado pela empresa, lógico. E no final você ganha o seu trocadinho e posta a sua vida, seu novo almoço lá no Instagram. A vida que você quer que os outros vejam, mas que na verdade não é a vida que você realmente leva. Tá? Então, esse é o ponto do vídeo. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Se ame, brothers. Se ame. Se ame, mano. Cara, planejamento financeiro, que eu posso falar pra vocês? Que dói, brother. Porque assim, a curto prazo, é o dinheiro, tá ligado? Mas e a médio e longo prazo? Não tem muito requisito para você entrar nessa parada. Não tem. Então assim, cara, somos pessoas, brother. Tá ligado como é que é o bagulho? Planejamento financeiro, mano. Eu vejo, aproveitando o atual momento, né, das fronteiras fechadas e pessoas calculando, fazendo cálculos precisos, exatos, que vai abrir não sei quando, tal dia. Velho, você tá preocupado com fronteira, brother.
Planejamento é um leque infinito de segmentos, planejamento financeiro, planejamento de geolocalização, planejamento social, planejamento das suas capacidades em casa, fora de casa. Cara, se for para pensar, planejamento em si é um mundo gigante para você estudar. Gigante. E você está preocupado com a fronteira? Ah, entendi. 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 Ah, mas já planejei. Mas estudo nunca é demais, conhecimento nunca é demais, irmão. Nunca é demais, tá? O vídeo tá ficando longo, né? Já passou de 10 minutos. Planeje, velho. Planeje, tá? Planejamento financeiro. Planejamento financeiro não é dinheiro. Planejamento financeiro é você se conhecer. Ah, não, mas o rapaz ali foi com tanto e conseguiu. Eu vou fazer uma analogia. Eu amo fazer analogia porque fica fácil o entendimento. Eu atravessei o deserto do Saara, tá? Mas atravessei, ó, com uma garfinha. Ó, atravessei com isso daqui, ó. Então, só com isso. Atravessei e consegui, brother. Então, eu consegui. Eu consegui. Vai tu fazer o mesmo que eu. Porque tu não me conhece. Tu não sabe quantas ruas eu já caminhei, quantos quilômetros já caminhei nessa vida, quantos morros já subi, quantas vezes já caí. Entendeu? Quantas vezes, sabe, quantos anos já fui numa academia, já corri, já, enfim, quantos quilômetros já corri, quantas maratonas já participei. Tu sabe, tu não sabe. Aí tu vai tirar como base porque eu atravessei o deserto com uma garrafinha de água, quer fazer igual? Ó, planejamento tá top, hein? É muita gente despreparada, mano. Muita gente despreparada. Então, assim, Mano, se conheça. Se conheça, tá? Se conheça. Não é brincadeira. Sair do Brasil não é brincadeira e não seja o próximo cobaia, tá? Esse é o intuito do vídeo, o intuito dessa nova playlist, dessa nova série. Obrigado pela sua companhia. Esse é um assunto sério. E, enfim, tá? Vamos se amar, né? Vamos amar nosso corpo, nosso templo. Vamos focar na gente, né? No nosso desenvolvimento pessoal, tá? Antes de se preocupar com fronteira, tá? Esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Obrigado pelo carinho e até o próximo. Valeu!